Nos capítulos 16 de Mateus e 8 de Marcos, Jesus revela mais sobre sua missão, desafia a fé dos discípulos e ensina sobre o verdadeiro custo de segui-lo. Mateus, capítulo 16, versículos 1 a 4. Os fariseus e saduceus pedem um sinal do céu. Jesus os repreende por não discernirem os sinais dos tempos e afirma que o único sinal dado será o de Jonas. Versículos 5 a 12. Quando os discípulos esquecem de levar pão, Jesus alerta sobre o fermento dos fariseus e saduceus, referindo-se à hipocrisia e aos falsos ensinamentos deles. Os discípulos finalmente entendem que ele falava sobre a doutrina e não sobre comida. Versículos 13 a 20. Jesus pergunta aos discípulos quem as pessoas dizem que ele é e depois quem eles dizem que ele é. Pedro declara: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus elogia Pedro por essa revelação vinda do Pai e promete que edificará sua igreja, dando-lhe as chaves do reino. Versículos 21 a 28. Jesus prediz sua morte e ressurreição, mas Pedro tenta repreendê-lo. Jesus responde: Afasta-te de mim, Satanás, e ensina que seguir a ele implica negar-se a si mesmo, tomar a cruz e perder a vida por amor a ele para ganhá-la. Marcos, capítulo 8. Versículos 1 a 10. Jesus realiza a multiplicação de 7 pães e alguns peixinhos, alimentando 4.000 pessoas. Após o milagre, ele despede a multidão e parte de barco para outra região. Versículos 11 a 13. Os fariseus pedem um sinal, mas Jesus, decepcionado, recusa e sai dali, afirmando que não será dado mais nenhum sinal a essa geração. Versículos 14 a 21. No barco, Jesus alerta seus discípulos sobre o fermento dos fariseus e de Herodes. Eles se preocupam por não terem levado pão. Mas Jesus os corrige, lembrando das multiplicações e perguntando por que ainda não compreendem. Versículos 22 a 26. Jesus cura um cego em Betsaida de forma gradual. No primeiro toque, o homem vê as pessoas como árvores, mas no segundo toque, ele é completamente curado. Versículos 27 a 38. Jesus pergunta aos discípulos sobre sua identidade. Pedro o reconhece como o Cristo. Jesus então anuncia sua morte e ressurreição. Quando Pedro tenta impedi-lo, Jesus o repreende. Ele ensina que ser seu discípulo exige negar-se a si mesmo e tomar a cruz, pois quem perder a vida por amor a ele, a encontrará. Resumo de Mateus 16 e Marcos 8. Confronto e sinais. Jesus rejeita sinais adicionais e adverte sobre a hipocrisia e falsos ensinamentos dos fariseus e saduceus. Confissão de Pedro. Pedro declara que Jesus é o Cristo, revelando uma verdade essencial sobre a identidade de Jesus e o futuro da Igreja. Custo do discipulado. Jesus ensina que seguir a ele envolve tomar a cruz e renunciar à própria vida, ganhando-a no processo. Esses capítulos revelam quem é Jesus e o que significa segui-lo com entrega total. Obrigado por nos acompanhar nesta leitura de Mateus 16 e Marcos 8. Que essas lições fortaleçam sua fé e compromisso com Jesus. Até a próxima!